Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou Eustáquio Drapatunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós vamos falar do mundo animal. Muita gente tem, grande maioria das pessoas tem em sua casa um bichinho de estimação. Sabe-se lá por quê, cada um sabe o seu motivo, companhia, não sei, cada um sabe de si. E o pior de tudo não é quando eles estão aqui, é quando eles se vão. E eles têm geralmente vida curta, né? São carinhosos, são apegados, abanam o rabinho, nunca falam nada, não enchem a paciência de ninguém. Mas quando eles vão embora e têm vida curta, pronto, o mundo desaba. Tenho muitos amigos, tive esse processo em casa recentemente também. E a grande pergunta é: para onde eles vão? Nós sempre falamos aqui na vida após a morte de seres humanos e essas coisas todas. E os pets? Eles vão para algum lugar? É isso que nós vamos saber agora. Estou trazendo aqui para falar conosco aqui o amigo e irmão Rogério de Almeida Freitas, o Jean Val. Como é que você está, Irlan? Tudo bem? Tranquilo, meu irmão. Alegria novamente, estamos juntos. Sempre bom ter você aqui. Irlan, o... primeiro esses três... O próprio nome animal já diz, eu nem sei se tem que ver, mas deve ter a ver, já vem de ânima. Ânima é alguma coisa que já... Ânima é virar ser humano. Me define primeiro o animal. Não é tão simples assim, mas... Eu sei que não é. Na nossa atual condição humana, no estágio em que se encontra tanto o nosso nível de conhecimento como o nosso nível de compreensão, essas duas maneiras, ou esses dois modos, como o nosso cérebro operacionaliza conhecimento e compreensão para a gente poder falar de certas coisas, ainda não é possível para a gente entender direito essas questões. O grande problema do ser humano, no quesito da epistemologia, que estuda aquilo que a gente julga conhecer, ou que pode conhecer, ou que precisa conhecer, se nós fôssemos nos ater à prudência epistemológica, e eu preciso fazer isso, nem que seja um pouco, eu teria que dizer aquilo que eu sempre me obrigo a repetir. O que hoje estamos falando serve para o nosso nível de compreensão atual. Não dá para se carimbar essas compreensões pretendendo que elas sejam eternas. Por quê? Porque, assim, nós ainda enxergamos a vida de uma forma muito simplória, muito pobre, e nós não temos ideia de, quando a gente fala assim, o cheiro de um limão, quando a gente sente um limão, aquela questão cítrica, seja no paladar, seja no olfato, nós não temos noção de quantas frequências distintas só para o gosto do limão ou para o odor que um limão, uma laranja solta quando a gente espreme a casca, né? A gente pensa que é uma coisa só, mas não é. É uma fórmula química única que sai de cada casca, mas quando se interage com cada um de nós, a coisa assume uma proporção de unidade entre quem está sentindo o cheiro e o cheiro que está sendo operacionalizado aqui nas células, né? Isso cria uma identidade única, um conjunto de qualias únicos que você não precisa escrever no papel. O cheiro do limão é assim, 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 você simplesmente sente. O gosto do abacaxi, isso chama-se qualias, né? Então, assim, sentir as sensações e criar conhecimento e nível de compreensão
São esses três, basicamente, as questões mais essenciais para a gente entender essa coisa chamada alma, espírito, psiquismo. Tá? Só que a gente não sabe bulhufa sobre nenhum desses três assuntos. A ciência ainda não entrou a fundo na área dos quálias. Até hoje, filosoficamente, se discute o que é que diabos um ser humano pode, com segurança, de fato conhecer e o que é que ele só pode especular sem pretender conhecer. E a que ponto o nosso nível de compreensão nos dá a segurança de encerrarmos um determinado assunto para garantir que aquela compreensão está correta. Mas, ainda assim, vamos nós. Uma alma, em tese, uma mônada, um ânima, vou introduzir esses termos porque talvez seja necessário nós os casarmos, né? É algo que pulsa, só que no campo da pureza, daquilo que poderíamos considerar como sendo singelo, de um tipo de tecnologia, não essa bruta, grosseira que nós humanos produzimos, não essa bruta, ou melhor dizendo, não essa outra menos bruta, porém sutil, que é a teoria computacional de dígitos, blá, 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 que é sofisticada, mas assim, um computador nunca vai sentir um qualia de um abacaxi. O computador, a inteligência artificial vai escrever 1000 páginas descrevendo as fórmulas químicas que compõem as moléculas do abacaxi, mas sentir ele não sente. Esse tal qualia, esse tal ânima, esse tal mônada ou essa tal alma, que em tese, se vier do ser que nós entendemos como sendo Deus, usando as expressões mais humanas, o Pai, Mãe, Amantíssimo, mas essas expressões terminam criando em nós uma expectativa de que ele resolve as coisas quando ele não resolve. Ele é só pureza, ele não é outra coisa. Só que dentro dessa pureza, ele é todas as coisas, porque lá tem uma tecnologia da pureza. Essa tecnologia da pureza não sabe criar coisa ruim. A perfeição não deixa que uma tecnologia pura crie nada impuro. Então, ela só cria coisas puras. Então, partindo desse princípio, isso é só um jogo de palavras para a gente estabelecer um parâmetro para poder raciocinar e entender e especular. Essas alminhas criadas, na nossa condição humana, vamos tê-las somente como sendo coisas que pulsam de uma maneira pura, bela, extremamente delicada, blá, 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 blá. Mas elas não têm outros quálias. Essa alma, essa ânima ou essa mônada só tem os quálias da pureza. O que é que as religiões não entendem, o que é que os espíritos nunca explicaram, o que é que nenhum médium, blá, 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 nunca levou esse assunto adiante? Porque ninguém conhece, torno a dizer. Mas vamos nós aqui desbravando, num bate-papo entre dois idosos, um tema extremamente novo para a humanidade, ainda que antiquérrimo. O que é que nós ainda não percebemos no âmbito do espiritismo, nem da revelação ófica, nem do que Blavatsky fez? Ninguém. É que essas mônadas, apesar de serem puras, elas precisam absorver as circunstâncias da sua existência fora do, entre aspas, da pureza do paraíso. Tá. Quando elas estão no paraíso, absorção de circunstância nenhuma, não precisa, já está tudo ok. Claro. Mas quando ela, entre aspas, é usada por alguém fora do padrão do paraíso, ou seja, em outras faixas de realidade, aí essa mônada precisa absorver circunstâncias de não estar no paraíso, está sendo agora usada por alguma consciência que dela emerge em uma outra faixa de realidade, e ali tem circunstâncias que não tem no paraíso, porque o paraíso tudo é 100% perfeito, ali não é. Então, há uma noção de incerteza,
ou de possibilidades, ou de probabilidades, não necessariamente de problemas. Então, essas mônadas, quando é dito, uma mônada criada simples e ignorante, ela sai evoluindo no reino mineral, vegetal, animal, como aqui nós já falamos algumas vezes em outros programas. Tá? Então, assim, a alma, seja lá de um animal, de uma planta, de uma pedra, minha, sua, ela tem como característica mais íntima este centro irradiador dessa pureza, que é o chamado corpo átmico da constituição centenária de um ser humano. Só que um ser humano sozinho, só que não é só um ser humano que tem constituição centenária. Cachorrinho, papagaio, camelo, boi, inseto, todo mundo tem, de uma certa forma. Então, veja bem. Na hora em que uma planta, falando de uma planta, não cheguei nem em animal ainda, tá? Sim. Está lá no cantinho dela. Ali tem uma mônada, uma alma, ou ali está associada uma corporação de almas e mônadas vinculadas a campos mórficos, comportamentais, daquele tipo de espécie vegetal. E existe, sim, uma particularidade numa certa árvore, em termos de ali existir ou uma mônada individualizada ou um circuito de mônadas, torno a dizer. Existem as duas opções para o mundo vegetal. Se Eustáquio se chegar e se encostar no caule de uma árvore dessa, o corpo de Eustáquio, ao se encostar no tronco da árvore, ou se Eustáquio pegar numa folha e ficar olhando, os elétrons do corpo de Eustáquio e os elétrons do corpo da árvore se misturam, e nessa hora a alma de Eustáquio recebe alguma coisa da alma da planta e vice-versa. Olha que interessante. Não é só os elétrons dos corpos que estão em contato, as almas também convergem de alguma forma. Tá? Nessa convergência, existe a assimilação das circunstâncias, a absorção das circunstâncias daquele encontro. Porque no paraíso não há transformação nunca, porque lá não tem, de novo, circunstâncias novas, é tudo já perfeito. Mas no encontro de Eustáquio com uma árvore, se os elétrons de Eustáquio estiverem sujos, essa árvore ela vai acatar tudo, porque ela não tem o livre-arbítrio de se afastar de uma pessoa chata, ela está ali. Sim. É diferente de nós humanos, que quando achamos que alguém é chato, a gente tenta se afastar. A árvore recebe. Mas, assim, melhor seria para ela que Eustáquio não tivesse encostado nela. Mas, se os elétrons de Eustáquio estão limpos, ou se o ser humano chamado Eustáquio for minimamente amoroso, íntegro, decente, a alma de uma árvore, por estar diante de uma outra alma que tem protocolos mais complexos no campo da existência, a alma da árvore ela puxa. Por isso que muitas pessoas adoram abraçar a árvore. Elas têm... Sim, tudo que ela pode, ela puxa, e você se sente atraído por uma árvore e nem sabe por quê. Tá. Quando ocorre essa ressonância, você tem vontade de abraçar, entendeu? Então, assim, parece conversa de doido, mas é porque esses assuntos não estão ainda entendidos pela ciência, porque nós estamos falando aqui de quálias. Entendeu? Do jeito que a gente põe um pedaço de abacaxi na boca e na hora sente, quando a árvore se vê abraçada por um ser humano, a árvore sente do jeito dela. A troca, que para ela significa absorver circunstâncias no campo da memória espiritual dela, que antes ela não tinha. Então, uma árvore, em tese, é menos complexa que um animal. Se entre o ser humano... Você seguir, Erlan, antes de você seguir, e se eu firo a árvore? Tem muita gente que adora ferir a árvore, está vendo?
está andando numa planta na rua, pega lá, arranca a planta, sem motivo nenhum. Qual é o sentimento de ambos os lados, vamos dizer? Você deu o exemplo da parte boa, a ressonância. O lado humano é... Veja só, na internet nós temos os famosos haters, que são figuras que odeiam todo mundo, que saem batendo, eles participam das lives. Isso. E a pessoa mal termina de dizer uma frase, ele já está ali comentando, esculhambando. Ou seja, não é mais um ser humano que reflete, é alguém que está predisposto a sempre agredir, a querer aparecer, a querer fazer... Ou seja, e o pior, no anonimato covarde. Perfeito. Ali, ele bate em todo mundo, né? Mas ninguém sabe quem é ele. Então, veja o tipo de caráter, o tipo de coisa que rola na cabeça de alguém com essas características. Imagine alguém, então, que agride tudo. É um hater, só que não na internet. É alguém que agride plantas e animais. Uma vez eu quase brigava com uma pessoa na minha juventude porque ele chutou um cachorro que estava dormindo na minha frente. Quando eu vi, eu estava agarrado com o cachorro. Claro, poxa. Porque absurdo. O cara depois eu entendi que ele estava meio bêbado, drogado, sei lá o que era aquilo, mas pouco importa. Mas isso foi na minha adolescência. Né? Mas, assim, tem pessoas que fazem isso. Né? As árvores, elas não têm uma lógica, obviamente, como a nossa, mas elas têm um campo de premissas, né? Em que, sim, se uma árvore solta alguma seiva porque você agrediu uma árvore, há algo ali, lágrima, sangue, o que seja, mas há algo que não precisava estar escorrendo, agora está. Perfeito. Então, assim, infelizmente, estúpido é estúpido, cretino é cretino, e nada se pode fazer com gente desse nível, a não ser esperar que o tempo passe para ver se eles se encontram com alguma consciência. Eu pago um preço quando Eustáquio, pago um preço quando eu agrido a natureza, por exemplo, uma árvore, arranco uma planta. Não existe isso. Tá. Não existe reverberação nesse sentido. Perfeito. Mas nós criamos, com esse tipo de atitude, nós apenas marcamos em nós mesmos o que somos. A gente marca a estupidez da gente no mundo exterior, mas também marca em nós mesmos. Perfeito. Então, esse é o problema que a gente cria com o nosso padrão de estupidez quando a gente faz mal ou enfeia a vida que a gente leva. Mas a gente só passa a admitir débito kármico quando a gente entra no campo da relação da semelhança. Tá. Esse é o problema. Por isso que quando Jesus dizia, olha, no momento, o que entra pela boca de um homem, não é lá grandes problemas, o problema é o que sai. Então, porque os essênios enchiam o saco dele porque ele estava comendo cabrito, peixe, blá, 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 blá. Mas, voltando. Vamos lá. Se uma árvore, em tese, já cria com o ser humano esse tipo de campo de união temporária, circunstancial, mas se você todo dia for abraçar uma árvore, essa árvore, em termos de relação mais complexa, ela cria uma identidade vibratória com esse ser humano que todo dia abraça. Olha. E aqui tem uma questão, Eustáquio. Um dia que essa árvore morrer, se esse ser humano estiver vivo ainda, como a alminha dela é singela e não tem freios, nem pré-requisitos, nem lacres, nem travas, ela, entre aspas, tem como a vibração daquele ser humano a melhor coisa que ela já sentiu, vamos falar assim. Então, o paraíso para aquela alminha é ficar sentindo aquilo daquele ser humano. Olhe bem o que eu estou dizendo, como o assunto é complexo. E ela cria uma identidade com esse ser humano. E também cria identidade com o espírito desse ser humano. Olha. Quando esse ser humano morre, a identidade criada entre a mônada de uma alminha, ou de uma árvore, tá certo? Uma alma de uma árvore, Sim. e uma alma de um ser humano continua, cara. Relações de afinidade e de ressonância
seja para o bem ou para o mal, não há distância entre os seres que se amam, nem muito menos há distância entre os seres que se odeiam. É tudo muito perto, porque nós estamos falando de circuitos quânticos, correntes de uma mesma vibração. Então, assim, vamos deixar agora as árvores e ir para o animal. Tá. Confesso que eu nunca ouvi nem parecido o que você falou agora, nunca me passou pela cabeça, nunca li em lugar nenhum, mas agora é de se pensar realmente aí, que Então, assim, é só o que você voltando. falou, o nível de compreensão. Tem coisas que você não tem capacidade de compreender no momento, vamos dizer. Pois é, apesar de que isso já é um conhecimento ancestral. Eu vou até demorar um pouco a chegar no animal e vou continuar a falar da árvore em cima desse seu último comentário. Veja bem, continuando o exemplo que eu estava dando, se esse ser humano morrer, dependendo do nível de esfera espiritual em que o seu espírito se situe, muito provavelmente, quando o eu do ser humano chegar, entre aspas, no lugar espiritual onde o espírito dele já está, isso após a morte do corpo físico, ele talvez tenha uma surpresa em ver a árvore lá nesse lugar. Olha só. Porque existem árvores no mundo espiritual, só que de um outro padrão, é tudo mais quintessencial. Mas a pulsação da alma é uma só, independente de onde ela esteja ou do que ela seja. E só para complicar, meu irmão, se você lê os corpos de Ifá, o que são os corpos de Ifá? É a revelação que um ser chamado Orunmilá e os 16 Imolés fizeram lá atrás na história, e isso terminou se transformando no que hoje a gente chama doutrina dos orixás. A revelação de Ifá, de Orunmilá, com os seus 256 odus, ou caminhos profetizáveis de Orunmilá, nessa revelação conta como árvores não do mundo espiritual, mas de um reino chamado Orum, ou seja, desse universo vizinho, que sempre que eu falo dele, pois que árvores com algum tipo de proto-racionalidade ou proto-consciência ali existiram, e Orunmilá conta como algumas dessas árvores vieram de lá para cá. Olha só que loucura. É loucura. E deram origem, não a todas, mas a algumas das espécies de árvores que hoje nós temos na natureza. Só que as árvores aqui, ao saírem do mundo antimaterial para o material, elas não conseguiram criar uma rota evolutiva. Elas permaneceram na chamada irracionalidade biológica, mas há um quê total de pulsação, apesar da irracionalidade. Então, o que eu estou querendo dizer, para encerrar a história de árvore, é que isso aqui é uma ciência à parte que um dia a gente vai ter que entender. Existem árvores e existem árvores aqui na Terra. É bem complexo. É muito complexo. Se é assim no mundo vegetal, que em termos de escala vertical evolutiva se encontra em tese abaixo do animal, não porque seja inferior, mas é porque é diferente. E é porque retém em si menos protocolos que o animal. Por quê? Porque no vegetal, o chamado psiquismo individual, que um dia será uma consciência particularizada, ele está meio que ainda adormecido. Ele é tão puro, tão singelo, que ele não desperta sob a forma do que no reino animal ele é obrigado a despertar. Quando a alminha sai do reino vegetal e passa pela transferência de fase mórfica ou morfogênica e vai começar a nascer agora como animal, o psiquismo
que no vegetal estava meio adormecido, acorda de vez no reino animal, sob a forma de instinto, coisa que as árvores não têm. Então, o animal tem instinto. Então, assim, tudo que eu falei de uma árvore, em termos de sentir-se ligada a um ser humano que, porventura, tenha boas vibrações e a abraça, imagine agora essa alminha sendo um cachorro, sendo um gato, sendo um papagaio, sendo um cavalo, sendo qualquer animal irracional, que à moda do padrão psíquico de cada espécie, porque o papagaio é de um jeito, o gato é de outro, o cachorro é de outro, o cavalo é de outro, mas todos eles criam relações de identidade com alguns seres humanos. Tá, é impossível ir adiante se eu te fazer uma pergunta que tem que ser feita. Alma grupo e alma individual. Isso que você falou da árvore, a árvore, ela cria uma empatia comigo, vamos dizer. Ela é individual? Me esclareça só para a gente fazer um entendimento que para essa árvore que criou uma empatia com você, se ela antes era coletiva, ela agora é individualizada. Nossa Porque Senhora. através da absorção das circunstâncias dessa questão de identidade vibratória, de ressonância, imagine assim, é como se um grupo, é como se um almoma, uma alma bem grande coletiva, de árvores. Alma grupo que se fala muito. Alma grupo, alma coletiva, fosse evoluir, mas assim, a evolução de algo manada, de algo rebanho, ela nunca se dá. Não tem como. Tem que ter uma massa crítica nisso que movimente o todo. Então, a alma coletiva, ela de vez em quando desgarra um de seus elos para que essa alma, antes presa a uma coletividade e agora particularizada, ela se aventure para trazer outros elementos para a alma coletiva da qual ela faz parte. Isso aí, o que você está falando é importante até, já que nós aprofundamos assim, nós estamos conversando coisas que não são conversadas. Eu posso, vamos dizer, o grupo de papagaios é uma alma grupo. Papagaio é uma alma grupo. Morre um, vai a experiência dele para toda aquela alma grupo. Agora, um desses papagaios pode deixar de fazer parte do grupo, vamos dizer? Pode. É demais para a minha cabeça aqui, para imaginar isso. Porque aí depende da pulsação do instinto, tá certo? Olha. Veja bem, na hora em que... Por que é que nós, humanos, sentimos essa relação de separatividade? Eu sou Rogério, Eustáquio é Eustáquio, e nós estamos separados. Mas isso é ilusório. Rogério e Eustáquio são duas teclas de um mesmo supergrupo mórfico humano, só que no jogo da Matrix, eu estou em Natal, Eustáquio está em Floripa, e nós estamos aqui pensando que somos separados, quando não somos. Mas, pelo fato de termos autoidentidade, sem ciência, pelo fato da gente se sentir separado, a separação passa a existir, entendeu, Eustáquio? Mas não destrói a nossa união no nível espiritual. E se a gente fizer parte de um grupo coletivo de seres que há zilhões de anos, lá no paraíso, resolveu se aventurar dentro de uma criação que deu merda, e foi cada um por si para ver como é que podia ajudar, já que não pode mergulhar em grupo, o que eu estou querendo dizer é que nós estamos longe, vou voltar ao início do nosso bate-papo, de entender a questão de qualis, conhecimento e compreensão. A gente vai criando isso ao longo de cada dia da existência, se nós estivermos nos movimentando no sentido de aprender algo. Quando a gente achou que é dono da verdade, aí ferrou, você fica ali, não vai para canto. Mas, assim, um papagaio, para a alminha dele deixar de ser papagaio e um dia se tornar humano, ele tem que sair do grupo de papagaios. Entendeu? Tem que sair. Do jeito que essa alminha aí do exemplo,
ela resolveu deixar a vida coletiva dela e foi morar numa granja lá na espiritualidade, onde o espírito de Eustáquio agora vai estar, onde o espírito de Rogério agora vai estar. É assim que o jogo da existência permite que almas individualizadas absorvam circunstâncias de outras faixas de evolução para ela poder ir evoluindo também nessas outras faixas. E aí tem um jogo coletivo e tem um jogo individual. Então, um cachorrinho, um pet, certo? Um gato, um pet. Qualquer um. A vida dele se resume ao quê? A convivência que ele tem com os humanos. Ele foge da casa, atende à natureza dele animal, vai caçar isso, aquilo, vai fazer o cocôzinho dele na grama, vai cavar. Ele não deixa de ser aquilo que a genética dele marca, como nós também temos que defecar, fazer pipi, comer, bababá, bababá. Mas na hora que o cachorrinho olha para o dono dele, balança o rabo e o que é que existe por trás dos nossos olhos, Eustáquio? A sensação existencial. Quando você vê um cachorrinho olhando para o dono, a sensação de amor por trás dos olhos de um cachorro é uma coisa formidável. Mas ele sente isso porque já ouvi dizer que ele só reflete aquilo que a gente dá para ele. O que é a diferença? De forma nenhuma, tá? Claro que o adestramento, aquilo que a gente dá para ele, entra no que eu lhe falei, na absorção das circunstâncias. É o convívio sem adestramento. De um cachorro, tem cachorro que vive com um dono que o dono mal presta atenção nele. Isso. Mas ele adora o dono. E tem cachorro que o dono trata o cachorrinho melhor do que todo mundo da família. Perfeito. Mas a relação existe. O grau de relação é que aqui surgem complexidades, que a gente abriria um outro espaço para poder falar disso, que é o que essas alminhas, por elas não terem freio no campo da prudência, aí entra a tal pureza da mônada, certo? Por uma alminha de um cachorro, de um papagaio, de um gato, ou mesmo a da árvore, seja ela coletiva ou individualizada, mas o tipo, aí entra em jogo o maior conceito que já surgiu na criação desse universo ao longo desses 13,8 bilhões de anos, que é o da ressonância límbica, que é a linguagem que os mamíferos criaram para a vida. E que linguagem foi essa? Isso. A linguagem dos mamíferos passa por um tipo de amor que quer cuidar, um amor que quer dar de si. Claro que a pessoa também recebe. Mas quando um cachorrinho está do lado de alguém, ele não está querendo só receber, ele está ali porque ele quer estar ali, porque aquele é o melhor lugar do mundo para ele. É deitado no sofá, ao lado do no colo. Ele podia não estar ali, mas ele está ali. Não precisa dar comida para ele naquela hora nem nada, ele não quer nada, ele só está ali. Isso é uma questão mamífera que nós pouco valorizamos, mas isso é o que de mais importante existe na vida universal. Junto a isso, só a racionalidade humana que surgiu, que não ainda dignificou-se, mas a ressonância límbica, ela é digna por si só porque ela não tem a tal racionalidade. Ela só quer cuidar de quem ela ama. Então, um cachorro, um gato, essa relação de estar perto do dono é mais forte que a da árvore que eu estava falando. Com certeza. Por quê? Porque o protocolo mental no campo do instinto, de uma consciência particularizada, é uma pulsação mais forte do que a pulsação de uma árvore. Ainda que, torno a dizer, uma coisa não é superior à outra, como nós humanos não somos superiores a animais e a árvores, não. Somos apenas diferentes em termos de frequência e pulsação, mas na intimidade de todos nós está lá uma porção dessa coisa sagrada,
dessa mônada, que é só pureza, que é só delicadeza. Os graus de absorção de circunstância dessa mônada está vivendo como um vegetal, como um animal e como um ser humano que pensa que é um alguém, tem consciência. Né? Então, aqui surge a separatividade. Aqui, no nível em que estamos, nossos espíritos se acham individualizados, o que também é uma ilusão, mas é uma ilusão normal desse processo evolutivo. Um cachorrinho ele vai se achar individualizado na medida em que ele cria elos com humanos, do jeito que a árvore, que eu dei aqui o exemplo, se tiver 1 milhão de árvores numa floresta, você se agarrar com uma, aquela uma vai ter uma história diferente do resto do 1 milhão. Então, respondendo à sua pergunta, existe sim ligações indeléveis, tá certo? Entre humanos, animais, e vamos logo acrescentar árvores, que a gente nem imagina. E estas durações são, entre aspas, duráveis. Ou, se a gente quiser brincar, no jogo da impermanência, elas são permanentes, porque elas são eternas. O seu cachorro foi embora, morreu. Vamos dizer assim. E aí? Primeiro, ele vai para onde? Segundo, continua com ligação com você? Ele está em algum lugar? Quer dizer, parece realmente papo de doido que nós estamos fazendo aqui. Mas as pessoas sentem tanto, e o animal, você vê, quando ele sabe que ele está indo embora, ele tem um olhar que não dá para descrever por palavras, né? Ele está sabendo que ele está se desligando daquela pessoa que ele ama, não sei se ele ama, se ele gosta, o que você acabou de definir. Como é que esse momento de separação de um animal, ele vai para um grupo dele, uma raça dele, ou é todo cachorro, vai todo para o lugar da cachorrada lá, sei lá, cidade espiritual da cachorrada. Quanto tempo ele volta? Ele volta para cá, ele vai para outro lugar? Que ligação ele tem com o Rogério, que viveu 19 anos com ele diariamente, trocando carinho, abanando o rabinho, recebendo carinho? Como é que é isso, Erlan? Olha, nós não podemos confundir algo que surgiu tanto na ressonância límbica e na condição humana, né, que ainda precisa ser trabalhado pela evolução com, entre aspas, uma relação amorosa ou límbica. E ao que é que eu me refiro? Ao sentimento de posse. Aí, por sobre todas as relações de ressonância de árvores, de animais e de humanos, entra a grande lição de Siddhartha Gautama, quando ele falava de que o sofrimento existe porque nós nos apegamos. Verdade. E o apego é causa de sofrimento, e isso não é, entre aspas, um traço belo do nosso progresso psíquico. Isso é um traço que estaciona, que faz a gente estacionar e precisa ser trabalhado. Então, vamos dar nome aos bois. Na hora em que eu tenho um pet, eu amo o pet me ama. Beleza. Esse lado aí é belíssimo, certo? Mas na hora em que o pet morre, se eu vibrar mal, eu estrago muita coisa da futura relação. Hein? Do que você estragou? Porque a alminha de uma árvore, a alminha de um cachorro, um gato, ela é, como eu disse, sem defesas. Eles não têm prudência psíquica, porque eles são ingênuos. Né? Então, um ser humano manter junto de si a alminha de um cachorro, porque pensa nele 24 horas por dia, isso nem é bom para esse ser humano, nem muito menos isso é bom para a alma do cachorro. Quer dizer que o cachorro sente o que o dono dele ou a família que cuidava sente também? Sim. Mesmo estando em outro plano, sei lá. Mas aí, de novo, vamos ter que tomar cuidado com as definições e conclusões que a gente tira.
das palavras que nós estamos usando, porque não é tão simples, cada caso é um caso. Acredito que sim, que não seja Se assim. um dono de um cachorro, o cachorro está ali morrendo, o cachorrinho olhando para ele, se ele está alisando a cabeça do cachorrinho e diz: meu irmãozinho, estaremos juntos sempre, siga sua. Mesmo que o cachorro não entenda a palavra racional que você está dizendo, mas as palavras que você conversa com o cachorro, você emite emoções. Sim. O cachorrinho sente as emoções e decodifica conforme as suas premissas lógicas. Então, se você está ali amando o cachorrinho na hora da morte dele, um exemplo, tá? Mas está liberando, isso é que é o certo a fazer, porque há um fluxo por trás da alma desse cachorrinho, certo? Que talvez esteja querendo levar esse cachorrinho para uma transferência de fase para ele nascer como humano, e está ali o dono que diz amar aquele cachorrinho, segurando a minha dele, e isso vai criar, como eu disse, problemas. Então, o sentimento de posse, o sentimento de saudade que a gente sente, mamíferamente falando, de pessoas, de animais que vão embora, isso é bonito, isso que nos faz humanos e mamíferos. Claro, a gente ama, a gente sente falta. Queria que a pessoa tivesse ali presente. Ok. Mas o apego que Buda falava, isso ferra com a questão, porque é um mau emprego das vibrações que a gente troca uns com os outros e cria esse tipo de apego, cria ciúme, cria posse, e são circunstâncias que terão que ser absorvidas pela alminha neutra que nos ama. Então, assim, até para a gente amar um papagaio, um cachorrinho e um gato, há de se ter arte, do jeito que para amar um ser humano e ser amado por um ser humano ou por um cachorro também precisa arte. A arte da vida requer que a gente tenha um mínimo de comportamento elegante no campo do desapego e saber que as coisas não são nossas. Todos nós somos passageiros. A vida é uma passagem, minha, do cachorrinho, de uma árvore. Então, de novo, a gente volta lá para a epistemologia. Se a gente for analisar o que nós conhecemos a fundo como sendo os valores que nós humanos cultuamos, essa coisa de meu cachorro morreu, minha vida desgraçou, isso é totalmente inapropriado, mas é o que, infelizmente, muitos humanos sentem. A gente diz uma frase dessa com um cachorrinho, com um filho da gente, com alguém que a gente ama, mas é o desespero humano em não saber lidar com a morte e com o apego que a gente tem a quem se foi. Então, concluindo, a vida futura da alma de um cachorrinho, de um papagaio, de um gato, de uma árvore, tem entrelaçamento inevitável com a alma de um ser humano que se relacionou com esses pets ou com essas árvores. Em algum nível do futuro imediato ou longínquo, esses fluxos de ressonância se estabelecem. Porém, quando nós agimos de forma pouco evoluída, tá? No campo da expressão do que a gente chama de amor, mas se a gente usa mal essa expressão e na hora da morte de um cachorro, de um gato, a gente enche de energia negativa, de energia complicada, a primeira coisa que os mentores espirituais dos animais fazem é retirar o mais rápido possível a relação que existe de ressonância. Porque senão vai ferrar com o animalzinho. O ser humano se ferra sozinho, mas não tem o direito de ferrar. Tá? Aí, de novo, a gente agride sendo estúpido, como você falou, tem gente que corta a árvore e agride animal, e a gente agride por desespero ou por ignorância, porque não sabe controlar as nossas emoções na hora da perda de um pet. E para onde eles vão, Elan? Para onde eles vão? Eles têm campo espiritual próprio. Tudo na espiritualidade
tem campo espiritual próprio. Do jeito que a gente deixa hoje em dia cachorrinho em hotel, em caminho para viajar em hospital, até clínica psiquiátrica ou psicológica já tem. Eu acho isso ótimo. Acho legal, sim. Na espiritualidade, isso existe, porque cada alma tem o respeito que cada mônada sagrada que nessa alma existe merece. Então, sim, existem espíritos humanizados que trabalham na gestão das comunidades animalizadas e racionais, nas comunidades vegetais. Existe uma árvore chamada cuscuta, que se a gente for estudar essa árvore, quando você termina de estudar, diz, rapaz, isso é um ser. É um ser. A gente só não fala igual a gente, mas o nível de inteligência do seu genoma, o modo como a raiz dessa árvore, né, se espalha e sai criando redes de comunicações, tecnologias biológicas. Então, assim, a alma dos animais também faz isso. Em resumo, feliz de quem tem um pet, no sentido de ter uma boa companhia, e ainda tem um outro detalhe. A alma de uma árvore e a alma de um pet, por serem ingênuas, puras, quando elas entram em ressonância com sua alma, elas se sujam da sua sujeira. Isso que é interessante. Você está falando aí... não é uma coisa ilógica, apesar de que você falou que as coisas não são do jeito que a gente fala, né? São mais complexas. Você acabou de dizer da beleza, e a gente mesmo vê a complexidade de uma planta, a beleza de uma planta, a mágica de uma planta, desde a sementinha, como é que ela nasce, como é que ela cresce, tudo. O animal, todos esses atributos que nós acabamos de dar, de ver neles, o próprio instinto e tal, não parece à primeira vista, um leigo que olha isso aí, ele vai dizer, caramba, que tipo de evolução é essa? Quando os nossos precedentes, vamos dizer assim, quando o reino vegetal, mineral e animal parecem ser muito melhores, muito mais inteligentes, muito mais com boa conduta do que nós humanos. Por que acontece isso? Vamos dizer, por que essa humanização se acaba perdendo tudo isso aí que essas belezas têm da natureza, dos animais? Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. É quando a pureza, a singeleza, a delicadeza se torna grosseira sob a forma das necessidades de um corpo animal. Pois é. Um vegetal não tem essas necessidades grosseiras. Um animal tem, ele tem que transar, ele tem que defecar, ele tem que urinar, ele tem que comer outras formas de vida para manter a dele. Né? Então, isso aqui é um problema evolutivo que ferrou com muita coisa, mas o que diabos é isso aqui? É a genética podre que veio do Criador que precisa ser corrigida. Mas aí a gente entra na questão Javé, que não é o tema do nosso papo hoje, que é o problema daqui. Né? Isso, essa feia existe na vida porque nós estamos fazendo um favor divino a esse ser. Então, nós estamos pondo para viver esses códigos podres que, pela doença deles, eles é que precisam ter esse tipo de vivência para poder evoluir. E, em evoluindo, aí entra a condição humana. Nós, humanos, podemos ser mais grosseiros do que todas as bestas da natureza, mas nós, humanos, podemos ser mais superiores, singelos, belos, do que qualquer coisa que existe. A gente só não tem o poder de Deus. Mas hoje, nós humanos fazemos o que nem Deus faz. Eu dou minha vida por alguém que eu amo, você dá sua vida por alguém que você ama. Esse Deus que a gente conhece nunca deu a vida dele por ninguém, porque morre toda hora, todo mundo se ferra. Crianças sofrem, basta ver essas cenas horríveis. Não adianta. Então, assim, nós humanos somos bestiais, mas também somos maravilhosos. Aí depende do eu humano, coisa que um eu de um cachorrinho e um eu de uma árvore não podem optar. Um cachorrinho, um leão, uma árvore são aquilo que o genoma delas manda.
Nós, humanos, temos um genoma que nos inclina a sermos isso aí, violentos, grosseiros, isso, aquilo, outro, mas temos um eu que, vinculado a um espírito que nos anima, que tenta fazer com que a natureza do espírito, ou seja, da alma, prevaleçam sobre a natureza do psiquismo animal. Elan, diz que depois do humano, o próximo estágio é o flogístico. Isso é verdadeiro? Nós vamos virar o quê? Perdemos a forma humana, a experiência humana, apesar que a gente convive com os outros, né? A gente convive com o animal, com o vegetal, com o mineral. Esse outro estado de ser, ou sei lá, evolutivo, flogístico, que chamam, eu não consigo captar isso ainda, dentro da minha ignorância. Como é que vai ser isso aí? É mais simples nós chamarmos de transhumanismo. Transhumanismo? É. Porque, assim, é o ser humano, Tá. que hoje existe ser humano num corpo biológico, mas o eu desse ser humano, ele vai ser turbinado, ele vai ser chipado, ele vai ser escaneado e repassado para um cérebro de um androide, por exemplo. Então, essa transhumanização, ou seja, seres humanos existindo além da condição biológica, é que é o grande campo em que todas umas classificações como essa que você acabou de usar, isso aqui são só etapas ou compartimentos desse contexto maior. Então, isso aqui é que é o grande campo de estudo que se abre para a humanidade, e só quem na Terra está estudando isso é a turma que tem macroforça com recursos suficientes para pôr isso para funcionar. Mas, voltando à sua pergunta, e de minha parte concluindo, qual é o maior produto do esforço do universo? Na hora que você vê 13,8 bilhões de anos, esse universo era uma coisinha, bum, explodiu hoje essa coisa toda. O que é que esse universo fez ao longo desses 13,8 bilhões de anos? Criar naturezas psíquicas. Antes era só a mônada perfeita, e esse universo, ajudado por essa mônada espiritual que funciona fora do universo, fora da Matrix, mas aqui dentro, no jogo de um código doente, foi criando o quê? Cerebelos, gânglios basais, cérebros, tudo isso para criar o quê? Naturezas psíquicas. Então, uma cobra, a serpente tem uma natureza psíquica distinta, uma árvore, um sapo, um cachorro, todos os produtos que o universo criou, em termos de cérebro físico, cerebelo, réptil, anfíbio, mamífero, primata, é só para produzir o epifenômeno da natureza psíquica que cada bicho desse, ou cada animalzinho desse, cada fera dessa sente. Esse é o produto do universo, os eus de cada espécie. Certo? Então, é no concerto dos eus, porque eterno não é o corpo de um cachorro, nem o de Rogério, eterno é o eu de um cachorrinho, o eu de um Rogério, e a eternidade tem sempre um momento presente. Então, naquele momento presente, aquele eu de um cachorrinho, aquele eu de Rogério, e ambos se encontram na espiritualidade, numa outra circunstância, ou numa outra vida aqui. Mas, como a eternidade nunca para, um dia o eu de Rogério humano, o eu do cachorrinho, podem se encontrar lá no outro pedaço da eternidade, sendo um super transhumano ou dois super transhumanos amigos, e um dia foi cachorro e o outro foi ser humano. Elan, para a gente encerrar, esse processo é incessável? Isso aí não vai parar nunca, isso aí? Não. Eu não consigo... A eternidade tem desses problemas. O cérebro da gente só vai até ali e para, porque isso, não tem condição. Nem para frente nem para trás a gente consegue ir. Mas é o momento presente da eternidade. Essa linguagem ela é apropriada só nos táquions. Que diabos são táquions?
O universo que a gente conhece porque ele vibra até o limite da velocidade da luz. E tudo que está dentro do universo é chamado subluminal, ou seja, porque vibra numa velocidade, numa pulsação inferior à da luz. Mas existem os táquions, os hadrons, que estão fora disso. E essa coisa que está lá fora é a tal eternidade. Meu Deus do céu. Olha, tem muitas. Eu acho que é muito legal ser ignorante, viu, Elan? É uma maravilha. Aí você não fica pensando nessas coisas, senão você torce pelo Corinthians, pelo Flamengo, aí, fica chateado quando perde, feliz quando ganha, e toca a vida adiante, e viva o Corinthians, viva o Flamengo, viva os times de futebol que nos mantêm aí acesos, um pouquinho de pão e circo, mas a gente precisa disso. Mas a eternidade é complexa, meu irmão Eustáquio. É verdade. E vamos nós. É viver o momento, né? Vivo hoje porque ontem já foi e o amanhã a gente desconhece fazer isso. Meu querido amigo, você diz. É isso. Muito obrigado mais uma vez pela contribuição aí. Você faz a gente pensar, isso é muito bom. Faz pensar, se abre janelas que a gente nem sabia que existiam. Então, isso é muito bom. O resto da exploração é por nossa conta agora. É isso aí. Fraterno abraço, fica bem e até a próxima oportunidade. Grande abraço, meu irmão. Obrigado. Tchau, tchau. Gente, como é bom assumir a ignorância, né? A ignorância. Acabei de dizer por lá agora. Olha, uma das melhores coisas que tem é ser ignorante, porque enquanto você é ignorante, você ignora, claro, não é ignorância de burrice. Você ignora. Quando você ignora, você não tem tanta responsabilidade, porque você ignora. A partir do momento que alguém te chama atenção, como muita coisa que o Elan colocou aqui hoje, e aí você começa a pisar na bola, munido dessas informações para passar, aí o buraco é mais embaixo. Então é isso. Ó, muita coisa para pensar, hein? Fraterno abraço, um feliz sempre, até a semana que vem. Tchau.